Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras nessa terça muito agitada. Teve representação, já tem a viagem, então tem muita coisa pra gente falar aqui. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Globo Esporte está de volta, a hora de falar do Palmeiras, porque hoje teve reapresentação e, ó, o pessoal já foi pro Equador, é isso mesmo, Pedro Rocha? Busão passou por aí, boa tarde. Fala, Gabi, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Isso mesmo, o Palmeiras treinou hoje cedo aqui na Academia de Futebol e acabou de sair com destino ao aeroporto. Treina amanhã em Quito, já se ambientando com altitude para a partida de quinta-feira contra a LDU pela semifinal da Libertadores da América. Palmeiras que venceu todos os 5 jogos que fez como visitante nessa edição da Libertadores e há 25 jogos não perde para um time estrangeiro na Libertadores da América. A LDU é uma pedra no sapato dos brasileiros nessa edição, foi líder no grupo que tinha o Flamengo e nas oitavas de final e nas quartas eliminou Botafogo e São Paulo, vencendo por 2-0 diante do seu torcedor. O Palmeiras deve repetir o time que perdeu para o Flamengo no último domingo. Destaque para o Carlos Miguel, que vai fazer a sua primeira partida como titular no mata-mata de Libertadores da América. Já é tempo de Libertadores, Gabi. O torcedor do Palmeiras está com muita ansiedade para esse jogo. E vai ter que respirar fundo, porque lá é altitude, né, Pedrinho? Boa tarde, obrigada pelas informações por aí. Hora de manter a cabeça fria para a sequência da temporada. Antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem pela frente um compromisso na altitude. Encara a LDU nesta quinta-feira, em Quito, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores. A equipe embarca hoje e treina ainda amanhã no Equador. Já passou, agora pensar no próximo jogo. Somos líderes do campeonato brasileiro. Temos um jogo importante de semifinal, que a gente está a 2 jogos de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso. Para o duelo da competição continental, Abel Ferreira não vai contar com retornos do departamento médico. Lucas Evangelista, Paulinho e o Everton seguem em recuperação. O goleiro, que é desfalque desde o confronto com o Flamengo por conta de uma fissura no osso, está fora do duelo e deve dar espaço novamente para Carlos Miguel. A boa notícia é que não há suspensos para essa partida. E o treinador português ainda conta com a fase artilheira de Vitor Roque. O Tigrinho marcou para o Verdão pelo 4º jogo seguido. É o vice-artilheiro da equipe com 17 gols. Só fica atrás de Flaco Lopes, que balançou as redes 23 vezes. O argentino, inclusive, está na briga pela artilharia da Libertadores com 7 gols. Outra arma do Verdão para tentar surpreender na altitude. Edu, deixa de lado agora o brasileiro, pensa na Libertadores. Palmeiras está jogando bem, o time está no melhor momento da temporada. E tem a LDU, que eu já falo para você, é uma equipe perigosa, mas a teoria não é melhor que o Palmeiras. Eu também concordo, mas a gente sabe que se chegou numa semifinal Libertadores é porque tem algo diferente. Então o Palmeiras tem que respeitar o seu adversário, como sempre fez. Né? Claro, tem a altitude, mas aquela altitude que não atrapalha para você correr. A bola só fica um pouco mais rápida e aí você tem que se adaptar o mais rápido possível, né, o que você vai ter no jogo. Então eu acredito muito que o Palmeiras possa fazer um bom jogo. Você falou bem, Renato. Né? O Palmeiras vem num momento importante no campeonato e jogando bem. Isso te dá uma tranquilidade maior para você entrar em campo e fazer o melhor e tentar trazer um resultado importante para o próximo jogo aqui em casa. Perdeu para o Flamengo, mas jogou bem no Maracanã. Não dá para falar da atuação do Palmeiras, não é? A gente volta então lá para Quito agora com o Vinícius Nicoletti, que vai, claro, ficar para o jogo de quinta-feira do Palmeiras contra a LDU. Ô Vinícius, você antes falou então de algumas possibilidades de mudança envolvendo Fux, Aníbal e também o Maurício. Isso quer dizer que o Carlos Miguel está confirmado, permanece no gol do Palmeiras? Tá confirmado, Bruno. Segue o Carlos Miguel, né? Ele vai pegar essa sequência agora com o time do Palmeiras, uma sequência decisiva, Flamengo, LDU, depois tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, entre os jogos contra a LDU, depois a volta lá no Allianz Parque. Então é uma sequência para o goleiro que foi contratado aí por 35 milhões de euros, a maior contratação entre goleiros da história do Palmeiras, goleiro que chegou do futebol inglês. Vai ganhar essa sequência
com o técnico Abel Ferreira. Não tem novas baixas o Palmeiras para esse confronto contra a LDU. Essas dúvidas partiram exatamente do desempenho do Palmeiras contra o Flamengo, né? O Fux acabou falhando, o Aníbal Moreno também numa saída de bola e o Alan que vem entrando muito bem na equipe no lugar do Maurício pelo lado direito. Ele é canhoto e vem fazendo aquela função pelo lado direito, então é um jogador que está chamando bastante atenção, inclusive foi titular no Mundial de Clubes e também nessa boa fase do Palmeiras, ele vem se destacando quando entra no time, corresponde. Como eu disse aí, o Palmeiras vai defender essa longa invencibilidade contra equipes estrangeiras na Libertadores. São 25 jogos, 19 vitórias e 6 empates. A última derrota foi para o Bolívar em abril de 2023. E fora de casa, você contar, o Palmeiras só perdeu uma vez sob o comando do técnico Abel Ferreira, exatamente esse jogo contra o Bolívar, que foi com o time reserva. Então é um time cascudo, que sabe jogar fora de casa, inclusive na altitude, enfrentou o ano passado o Independente Del Valle aqui em Quito e conseguiu a vitória por 3-2 de virada. Então vai levar todo esse bom retrospecto contra a equipe equatoriana. Outro destaque do Palmeiras nessa boa fase é o lateral Piquerez, que foi expulso contra o Flamengo, né? Depois do jogo ele foi reclamar com o árbitro, acabou expulso, mas está liberado para jogar a Libertadores, um dos jogadores importantes do time, referência, que foi campeão em 2021 defendendo o Palmeiras. Vamos ver então como chega o lateral palmeirense, um lateral mutante para esse confronto contra a LDU. Quando o assunto é a principal competição da América, o lateral esquerdo do Palmeiras está cheio de boas lembranças. Em 2021, Piquerez fez sua estreia no Allianz Parque num jogo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores. E adivinha qual foi seu primeiro título na carreira? Libertadores, logo no país onde nasceu. A verdade é que foi muito bonito ter estreado naquele jogo contra São Paulo, ainda sem gente na pandemia, mas foi um jogo muito bom para nós, que conseguimos fazer 3 gols. E ainda esse ano, e ainda mais no meu país, que a gente conquistou meu primeiro título aqui, um título tão importante como é a Libertadores, assim que é tudo muito, muito bom e inesquecível. Antes do Palmeiras, Piquerez já tinha disputado a Libertadores por Defensor e Peñarol do Uruguai. Mas é no clube Alviverde que ele faz história. Em 5 anos de Palmeiras, além do título, o uruguaio vai disputar sua 4ª semifinal. Com 36 jogos, é o 4º jogador do elenco com mais partidas de Libertadores. São esses anos que a gente vem competindo, chegando longe nessas instâncias, então dá um pouquinho de tranquilidade, mas cada jogo, ainda mais nessas instâncias, são únicos, são diferentes, então a gente tem que estar muito ligada para pegar o Liga de Quito, e ainda mais lá que tem o fator da altitude, que vai ser muito difícil. Além da Libertadores, Piquerez ganhou mais 7 títulos com o Palmeiras. Em 2023, fez sua melhor temporada, ganhando o prêmio Bola de Prata do Brasileirão. Mas no ano seguinte, passou pelo momento mais delicado no clube. Em julho de 2024, teve de passar por uma cirurgia no joelho. Uma contusão que ele superou com a inspiração de um X-Men. O mutante Wolverine, das garras afiadas, tem como uma das principais habilidades o rápido poder de cura e regeneração. Piquerez, que é fã dos filmes e livros de super-heróis, percebeu que tinha algo em comum com o X-Men. Ninguém sabe, mas eu passei por 2 cirurgias ano passado, não passei só por uma. A primeira que todo mundo sabe, mas depois quando estava voltando, tive uma relesão, senti de novo, aí tive que passar mais uma. Então foram momentos delicados de minha carreira, porque era uma lesão onde eu ia levar 3 meses, acabou levando uns 7, 8, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Então foram momentos muito, muito marcantes na minha vida e essa resenha que ficou com o Marcelo do Wolverine. Me chegou no clube com esse presente aqui, falando, você é um Wolverine.
por causa do poder dele de recuperação, né? Cada vez que olha para isso, lembra os momentos não tão bons que passamos e como conseguimos superar isso. Recuperado da lesão no joelho, ele voltou a jogar esse ano e é uma das principais referências do time. De contrato renovado até 2030, nesta temporada, Piquerez se tornou o jogador uruguaio com mais jogos e mais vitórias na história do Palmeiras. Uma história que ele pretende continuar escrevendo com novas conquistas. Quem sabe, o Pi da América. Para o time que tem um lateral mutante, não se pode duvidar. Tomara que a gente consiga vencer esse duelo contra a LDU e, quem sabe, afinal pegar o Flamengo ou o Racing. Não interessa quem seja, só interessa ser campeão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa preparação do nosso Palmeiras para esse confronto de quinta-feira. O Palmeiras que já saiu, né, já embarcou. Ele tem esse cronograma de adiantar a viagem para tentar se desgastar menos, tentar acostumar lá no local, né? Sabemos que lá tem um pouco de altitude que dificulta um pouco o jogo, mas o Palmeiras tem totais condições de vencer a LDU lá na altitude, igual a gente venceu o Bolívar na altitude. Então, nós já passamos por isso nessa edição da Libertadores, então a gente acredita que o Palmeiras vai muito forte para cima da LDU nesse jogo de quinta. Rapaziada, questionado aí, né, sobre as dúvidas. Basicamente, o time não tem desfalques, né, fora os que a gente já tinha conhecido, que é o Everton, o Evangelista e o Paulinho, que foi falado aí na reportagem. O Evangelista e o Paulinho a gente já sabe que é pro ano que vem, e o Everton a gente não tem data ainda. Enfim, mas quais são as dúvidas para esse jogo contra a LDU? Enfim, quais são as dúvidas para esse jogo contra a LDU na quinta-feira? Bruno Fux, que vinha jogando muito bem. Eu fui um dos caras que pedi ele como titular, mas contra o Flamengo não foi bem. Faltou experiência para ele. A girada ali do Pedro no primeiro gol, ele tinha que ter chegado mais firme. No ruim de tudo, até a falta, né? Então, e no lance do segundo gol, que foi o pênalti, ele, cara, já viu que o juiz não tá marcando. Ele ficou ali na frente e deixou o corpo muito solto, acabou caindo, né? O juiz não deu nada e depois ele acabou fazendo pênalti. Então, ele que vinha jogando bem, acaba saindo bem questionado, né? Tivemos o Aníbal, que errou ali no meio de campo, que, caraca, o terceiro gol, que quebrou a gente de vez, né? Quebrou as nossas pernas no domingo, porque o Palmeiras dominou o jogo. O mais doido é esse, cara. O Palmeiras dominou o jogo, mas é pra gente falar sobre o jogo da Libertadores. Então aí tem a dúvida do Bruno Fux, a dúvida do Aníbal Moreno, né? Devido à falha, né, cara? Eu, sinceramente, às vezes eu fico na dúvida. Pra mim, o Aníbal e o M. Martins, eles se equiparam muito ali no meio. Gosto muito deles, né? Sempre mais para marcação, para saída de bola. Eu ainda acho que o M. Martins é um pouquinho melhor, então eu acho que até no começo do ano, né, cara, o M. Martins conquistou a titularidade e do nada o Abel tirou, né? Realmente o Aníbal vem também jogando bem, mas até no meio do ano a gente ficava assim, que até o ir pro Mundial, né? O M. Martins era titular absoluto. Quando foi pro Super Mundial, ele colocou o Aníbal de volta. Então, muita gente questionou, né? Por que do nada não teve falha? Enfim, foi uma escolha do Abel, mas eu acho que para esse jogo fora de casa,
altitude, casa bem o M. Martins, cairia bem nesse time para a gente também não correr riscos, porque o Aníbal muito bom, às vezes fica nervoso, teve agressão, né, contra o Corinthians, teve a falha agora contra o Flamengo, então, sinceramente, eu acho mais confiável hoje, né, para quinta-feira, na verdade, colocar o M. Martins. E a dúvida ali na parte de meia barra ataque, no lado direito do campo, que ultimamente tem entrado o Maurício e às vezes o Veiga, né? O Veiga vem reconquistando a confiança, já jogou como titular, e tem revezado, na verdade, essa titularidade com o Maurício. Mas a grande verdade é que o menino, o Alan, todo jogo que ele entra faz muita diferença ali naquele lado direito. Então a mídia se questiona, fala assim, não é o momento dele ser titular? Então, rapaziada, sinceramente, eu acho que o Maurício tem entrado bem nos jogos, o Veiga também tem entrado bem, e o Alan tá ficando aquele coringa pro segundo tempo. Já quase que uma substituição já certa. O Alan pela direita, o Sousa para a esquerda. Então que realmente já muda pra caramba. Né? Na esquerda ali, o Felipe Anderson vem jogando muito bem. Tem feito ótimos jogos. O Sousa, quando entra também, tem entrado muito bem. Eu, um pouco antes aí do Felipe Anderson ter essa melhora, eu defendi a titularidade do Sousa, que para mim é um ótimo jogador. Tá se enquadrando cada vez mais aqui no time. Mas hoje o Felipe Anderson tomou conta da posição, vem jogando muito bem, sem questionamentos. Então ele é o dono da posição, mas já tem aquela substituição quase que certa para o segundo tempo entrar o Sousa com mais disposição, né? O Felipe Anderson já mais cansado, entra o Sousa. E do lado direito tá praticamente a mesma coisa, independente se joga o Maurício, se joga o Veiga, o Abel tem deixado o Alan sempre para entrar ali no segundo tempo. E eu acho que é um coringa muito do bom, né, cara? Todo jogo vem entrando, vem jogando muito bem. Principalmente naquele jogo contra o São Paulo, hein? Jogou demais. Então, contra a LDU, agora pela Libertadores, eu ainda acho que seria o ideal manter ele para o segundo tempo. Até pelo desenrolar do jogo. Às vezes precisa de mais experiência. Igual eu falei do Fux, que eu defendi a titularidade dele. E, cara, quebrei a cara, infelizmente. Aquele jogo contra o Flamengo era jogo pro Murilo mesmo. Depois de tudo acontecer, de ver a falta de malandragem, de experiência dele, precisava do Murilo, né? Enfim, coisas que já passaram, mas o Abel também acabou entendendo isso pelo momento que ele vivia. O Fux entrou muito bem, né, contra o São Paulo também, mudou a característica, a saída de bola, só que contra o Flamengo não conseguiu desenvolver tão bom o futebol quanto foi no jogo do São Paulo. Então, rapaziada, tem esses questionamentos, principalmente aí do Fux, que eu acredito que deva voltar o Murilo. Aí temos o Alan, talvez aí no lugar do Maurício. Eu acho que prefiro ainda o Maurício como titular. E temos o Aníbal aí, provavelmente para dar uma vaga para o M. Martins. Então, são dúvidas de jogadores de excelência que infelizmente falharam. Também não vai refletir a temporada do cara pelas falhas no jogo contra o Flamengo, mas jogo importante. Talvez o cara possa vir com a confiança abalada. Talvez seja legal colocar o M. Martins no lugar do Aníbal e o Fux de volta para a reserva, com o Murilo e o Gomes de titular. Então, basicamente, são as dúvidas e a gente quer saber a sua opinião sobre tudo que foi falado. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, nenhuma notícia aqui do seu canal
Verdão todo dia a gente traz novidades, informações, tá? Todas as notícias do nosso Palmeiras para você, torcedor alviverde, você que puder dar aquele like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações para trazer tudo preparado aqui para você, tá? Em primeira mão. É isso, rapaziada. Um grande abraço.